A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão aqui no meu canal, o canal do pastor Abimael Prudente Júnior. Seja bem-vindo, deixa aquele like, se inscreve aqui embaixo, ajuda nós, tá? E vamos junto aqui partilhar de um texto. Mateus capítulo 17, versículo 20, Jesus, ele diz assim: se tiverdes fé de um tamanho de um grão de mostarda, podereis dizer a este monte: salta daqui para acolá, e isto não será impossível. Seria, na verdade, Jesus dizendo que o monte, ele realmente, com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, pode ir para o outro lado? Literalmente isto que Jesus estava dizendo? Gente, fica comigo até o final e vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. Você é meu convidado para assistir até o fim. Eu quero falar justamente da fé do tamanho do grão de mostarda, tá? E Jesus usou o grão de mostarda, que mede cerca de 2 milímetros de diâmetro. É uma semente que às vezes ela pode ser amarela, ela pode ser branca, ela pode ser preta, tá? Ela chega a uma altura de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros de altura, tá? E Jesus usou essa semente justamente para qualificar que a fé, ela pode ser trabalhada, ela pode ser exercitada, ela pode realmente ser tratada para um crescimento extraordinário. A Bíblia mesmo diz que o justo, ele não vive por vista, mas ele anda e vive por fé. A Bíblia também diz no capítulo 11 aos Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Como também no mesmo texto do verso 1, é aquilo que espera e prova daquilo que não se vê. Então, a fé é algo sobrenatural. A fé é algo que não parte de condições favoráveis, ela não parte de um cenário que condiciona a você exercitá-lo. A fé, ela está na contramão da lógica, da razão, ela é superior aos obstáculos, superior aos limites. E Jesus usou isto dizendo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda, ele é analisado como uma das sementes poderosas. Existiu alguém que contou uma certa feita que fez uma experiência com o grão de mostarda. Colocou ali ele plantado debaixo ali de um piso, de um concreto, e jogou em cima concreto, piso, e concretou, piso em cima, tudo. E passado algum tempo, essa semente, ela buscou uma saída e ela conseguiu respirar saindo do outro lado. Por debaixo da terra ela foi saindo, ela não se limitou ao concreto nem ao piso e não morreu sufocada. Ela saiu rasgando as suas raízes e saiu aonde tinha lugar para ela sair. Isso foi uma história que contaram e que ela tem tudo a ver com a fé. A fé, ela não vive sufocada diante de uma vida de derrota, diante de uma vida limitada às possibilidades de condição. A fé, ela é sobrenatural. A fé, ela é sobrenatural. Quando Jesus disse da fé do tamanho de grão de mostarda, Jesus estava dizendo que não é aquela grandeza no sentido das condições favoráveis,
mas é crer quando as condições são desfavoráveis. O pouquinho que você crê nas condições desfavoráveis é suficiente para você vencer barreiras e alcançar vitórias, vencer batalhas e alcançar triunfos, tá? Eu venho aqui neste vídeo falar para você que a fé é o firme fundamento das coisas que esperam, né? E prova daquilo que você não vê. Então Jesus, quando fala no capítulo 17, verso 20, do evangelista que escreve Mateus ali, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreve Mateus, ele está dizendo na questão da fé gigante. A fé gigante, às vezes nós queremos uma fé gigante a nível daquilo que parece uma semente de manga, talvez, né? E Jesus está dizendo, um pouco de fé, o pouco de fé que você tiver no seu coração, crendo com convicção, né? Porque o que importa não é uma semente grande com uma árvore pequena, né? Mas uma semente pequena com uma árvore grande. Ainda que a mostarda não cresça muito alto, mas é suficiente para dar seus frutos, mostrar seus frutos. E quando Jesus disse que esses montes se transportaria para do outro lado, Jesus está dizendo justamente o que uma fé, mesmo pequena, mas precisa, segura e convicta, ela pode causar um estrago contra o inferno. Ela pode alcançar milagres extraordinários. Ela é bem verdade que Jesus está dizendo aqui daquilo que é impossível, daquilo que é justamente impossível. Observa, o monte, para sair de um lugar para ir para do outro lado, é uma linguagem de que Jesus usa para mostrar o impossível, né? E ele está dizendo aqui hoje, nesse vídeo, para você, o que é impossível para você, o que é impossível. É justamente isso que Jesus está dizendo. A fé, ela pode fazer o impossível se tornar possível, o invisível se tornar visível, o inatingível se tornar atingível. Então, a fé, ela promove aquilo que é impossível a ser possível. Por isso que é importante exercitar a fé, é importante trabalhar a fé, é importante você procurar crer, porque a fé é crer, como diz Tiago, sem oscilar, né? Ele diz sem oscilar, porque a incredulidade, ela faz com que você fique longe da bênção do Senhor, fica com que você fica longe das promessas de Deus. É importante crer, e a melhor hora de crer é justamente no momento impossível. A fé, a melhor hora para você crer é justamente naquele momento impossível da sua vida. Não se usa fé em momentos favoráveis, não se usa fé em momentos bons da nossa vida. A nossa fé, ela é trabalhada, ela é exercitada, ela é estagiada, ela é discipulada, ela é preparada justamente no cenário do impossível. Jesus está dizendo, olha, a semente da mostarda é pequena, ela tem 2 milímetros, né, de diâmetro, é uma das menores sementes que existe dentre das sementes que se lançam à terra para produzir o fruto. Mas se você tiver um pouquinho de fé, você vai ver que esses montes se transformam, o impossível se tornará possível. Esse pouquinho eu remeto aqui para 2 Reis, capítulo de número 4, quando Eliseu foi chamado por aquela mulher viúva, uma das mulheres dos profetas, que o credor ia levar os seus filhos, e ela disse,
me ajuda, homem de Deus. Me ajuda porque eu estou aqui realmente numa situação desfavorável. Eu cheguei no meu limite. Eu cheguei na minha hora de realmente dizer que eu perdi a guerra. E ele disse, mas como? É que o credor veio buscar os meus filhos para pagar a dívida que meu marido, o teu servo, aquele que andava contigo no rancho de profetas, mas ele morreu e deixou uma dívida. Então ele deixou uma dívida e sobrou para mim. Agora querem levar meus filhos, eu não tenho como pagar, vou perder meus filhos. Já perdi meu marido. E o homem de Deus disse, fica tranquila. Eu vou te fazer uma pergunta, o que é que você tem em casa? A princípio o texto diz que ela responde dizendo nada, não tenho nada. Aí tem uma vírgula e o texto continua. Ah, sim, eu tenho um pocochinho de azeite. Eu tenho um pocochinho. A diferença de não ter nada para um pouquinho é muito grande. A pessoa que não tem nada, com certeza ela não tem nada para esperar. Ela não tem nada para receber. Mas o pocochinho fez com que aquela mulher ouvisse o homem de Deus dizer, então vai, pede vasos emprestados e entra para o teu quarto, fecha a porta e vai despejando esse pocochinho. E ela começou a fazer isso e Deus foi multiplicando. E todos os vasos que ela conseguiu foram cheios. Foram cheios, transbordaram, até que o vaso não tinha mais para emprestar vasos, melhor. E ali a Bíblia diz que o azeite parou, porque acabou o vaso. Acredito que quanto mais vaso ela conseguisse, teria suficientemente essa possibilidade de continuar. O que fez parar foi o acabar dos vasos. Mas tudo esse milagre aconteceu pelo pocochinho, quando ela entende que mesmo pouquinho, era suficiente para o milagre acontecer. Então, Jesus está dizendo isso. É isso que Jesus está dizendo, o pocochinho. Às vezes nós falamos, será que a minha fé precisa ser gigante a ponto... A sua fé gigante é aquela fé do tamanho do grão de mostarda. A sua fé gigante é essa do tamanho do grão de mostarda. É aquela fé que você olha para dentro de você e diz, Senhor, eu olho para a esquerda, olho para a direita, olho para frente, olho para trás e não acho saída. Mas eu ainda creio em Ti. Eu confio em Ti. Tudo escapou da minha mão, as situações estão desfavoráveis, estou vivendo um processo difícil, mas eu creio em Ti. E sei, Senhor, que o Senhor já está provendo, o Senhor já está tratando, o Senhor já está fazendo algo ao meu favor. Tá? Recebe essa mensagem neste vídeo, deixa aquele like para ajudar o canal, compartilha, inscreva aqui no meu canal e acione o sino para você receber as notificações. A fé do tamanho do grão de mostarda é pequena para você, mas no mundo espiritual ela pode mover, amém, coisas grandes. No mundo espiritual ela derruba gigantes, muralhas. Tá? O problema da gente é às vezes se tornar incrédulo, é às vezes murmurar, é às vezes querer questionar na contramão do projeto de Deus, do propósito de Deus. Não queira entender o deserto, passe o deserto. Não queira entender a situação e querer uma explicação. Viva isso, crendo que Deus não te deixará morrer e nem ser destruído nessa situação. Deus é Deus e Ele ama aqueles que confiam nele. A Bíblia diz que uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que eles não se abalam, mas eles permanecem para sempre. Tá?
A Bíblia diz, Salmo 40, que é um dos salmos que ninguém gosta às vezes de ler e ouvir, estar dentro dele, mas é necessário. Esperai com paciência no Senhor, pois Ele inclinou para mim os seus ouvidos e ouviu o meu clamor. Tá? Deus é Deus do tempo certo, da hora certa, e não adianta desistir, desacreditar. Você precisa continuar crendo, porque o segredo da vitória está em confiar no Senhor. Tá? Eu confiarei no Deus da minha salvação. Tá bom? Quando o mar parecia ser um problema, Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, o que tu tens na mão? Ele disse: uma vara. E o Senhor disse: então toca. E as águas se abriram e o povo passou. Miriam pegou ali o tamborim com aquelas mulheres e começaram a agradecer, louvando a Deus, o cântico de vitória. Deus está dizendo para você, está chegando o cântico de vitória, mas é preciso você crer, acreditar, confiar. Não são as circunstâncias que definem a vitória, mas a sua fé. Não é o cenário de derrota que decreta o final, mas é a vontade plena e a palavra de Deus. Tá bom? Recebe essa mensagem, porque Deus é contigo e as coisas vão acontecer, porque Deus, Ele não desiste de nós. Deus não nos abandona, de forma alguma Deus nos abandona. Deus jamais vai deixar nós desorientados. Deus jamais vai deixar nós largado, aflito, sem esperança. Ele sempre está dizendo: estou contigo, estou aqui para te abençoar, para te dar vitória. Tá bom? Recebe essa mensagem, vem comigo dando glória, deixa aquele like e continua crendo. A fé do tamanho do grão de mostarda. A Bíblia diz que os que duvidam são semelhantes às ondas do mar. O apóstolo Tiago fala isso, né? Mas confiar no Senhor é algo que é uma habilidade espiritual que Deus nos concede, né? Confiar no Senhor, confiar em meio aos espinhos, confiar em meio às perseguições, confiar em meio às percas, confiar em meio às dificuldades da vida. É uma habilidade de quem tem Deus como superior, como o Todo-Poderoso, tá? Deus é todo-poderoso. Confia no Senhor. Neste vídeo eu venho falar para você que se tiver um pouquinho de fé dentro do teu coração, Deus vai criar um caminho em que os montes serão jogados do outro lado. Tá? Esses montes falam do impossível que Deus já assinou ao teu favor. E o impossível vai tornar possível, porque Deus é fiel. Amém? Deus abençoe, vem comigo dando glória, deixa um like, em nome de Jesus.